Tem uma informação ao vivo. Cadê o Yuri Macri? Tá ao vivo com a delegada do caso Nicole. Aquela mulher que foi encontrada morta em casa do lado da filha de 2 aninhos. Alô, Yuri Macri, é contigo, irmão. Nós recebemos a informação do encontro de um corpo de uma mulher de 34 anos, em estágio avançado de putrefação, e a filha dela de 2 anos, ainda viva, deitada no berço ao lado. As primeiras informações do local foram de que essa criança estava com uma secreção saindo do genital, então aventou-se a possibilidade de um abuso sexual da criança, mas isso só será confirmado após a confecção do laudo pericial, né? Bom, nós seguimos com as nossas investigações e o principal suspeito era o namorado dessa mulher, um homem também de 34 anos. A nossa equipe fez inúmeras diligências, tentando localizar esse indivíduo, e ele acabou se entregando aqui na delegacia nesta madrugada. Foi feita a oitiva dele, em que ele confessou ter sufocado a namorada ao ponto de ela ter perdido a vida, e ele ainda tentou fazer massagens para recuperar os batimentos cardíacos e a respiração, mas ele não conseguiu fazer. Com relação à criança, ele nega ter abusado dessa criança. E o que ele descreve para a gente é que os fatos aconteceram na quarta-feira à noite. Então, considerando que elas foram encontradas no sábado à noite, nós temos aí um delay de no mínimo 72 horas dessa criança sem um asseio nas partes íntimas. Então, muito provavelmente, essa secreção que foi localizada decorre de uma falta de asepsia nela. Então, a gente vai aguardar o laudo pericial para afirmar se realmente houve ou não um abuso sexual dessa criança. Mas, com licença, por gentileza, mas com relação à vítima maior, a Nicole, nós também vamos aguardar o laudo para confirmar se realmente a causa da morte foi o asfixia por sufocamento, mas tudo indica que sim, pelos achados ali no corpo, né? Nós estamos ao vivo aqui no Alô Você, e a gente sabe que esse relacionamento dos dois já era conturbado. Alguém da família já foi ouvido, né, após essa entrega, ou melhor, quando ele procura aqui a delegacia, como que tem sido esse trabalho de entender o histórico desse relacionamento? Bom, eles já tinham um boletim de ocorrência de um fato ocorrido em outubro do ano passado, em que eles vieram trazidos pela Polícia Militar aqui para o plantão policial, e houve ali uma troca de ofensas com vias de fato, né? Na ocasião, a vítima, ela não quis representar criminalmente, porque o crime da injúria real é um crime que depende de que a vítima fale que ela quer que dê andamento. Na ocasião, ela não quis dar que prosseguisse com a investigação criminal com relação a ele, mas solicitou as medidas protetivas, que foram concedidas pelo Poder Judiciário. Contudo, ela, visando reatar o relacionamento, ela realmente reatou buscando uma reaproximação, eles reataram o relacionamento e ele também não foi cientificado da existência dessa decisão judicial das medidas protetivas, né? Além disso, no dia do encontro do corpo, o pai dela foi ouvido. Ele narrou que o relacionamento da filha com o namorado era um relacionamento extremamente conturbado, havia inúmeras brigas mesmo, e é isso. A data da morte seria, então... Perguntando sobre agora a data da morte. Exatamente, na quarta-feira, dia 28. Tá. Né? Essa foi a versão que ele deu. E de acordo com o achado do estado do corpo, bate com... Né, pelo estado avançado de decomposição, bate com justamente o encontro depois de 3 dias. Doutora, e tem uma questão também que... Agora, um colega aqui nossa perguntando sobre o histórico de agressões desse homem, né, do namorado dela, que ele já teria agredido outras mulheres. Na verdade, apenas uma. Ele já foi preso em flagrante por lesão corporal contra uma mulher e contra uma outra, na verdade, foi um crime patrimonial, foi uma outra questão, não foi envolvendo violência doméstica. Mas ele já tem um histórico realmente... Já foi preso em flagrante no ano de 2024 por lesão corporal contra uma outra companheira que ele teve no passado. Doutor, ele ficou foragido em qual local? Ele relatou isso para vocês? Não relatou.
Então ele acaba cometendo o crime ali e foge para um sentido desconhecido. Exatamente. Nós acreditamos que ele tenha ido para as proximidades da residência da mãe dele, ali no município de Diadema. Mas ele não foi localizado ali naquele local. Ele veio aqui após ter toda a repercussão da mídia, até com medo de um possível linchamento por populares revoltados com toda a situação que foi, né? Porque foi uma situação extremamente abjeta e bárbara que foi retratada, né? O fato em si é um fato muito gravoso e que é doloroso para as pessoas, mesmo que não conheçam as vítimas, né? Então, visando que ele não fosse vítima de um linchamento, ele veio e se apresentou aqui à delegacia, nesta madrugada. Doutora, agora a gente está ao vivo aqui no Balanço Geral. E agora a gente tem, né, então, essa conversa dele aqui falando, André, de como ele encontrou, né, como tudo isso aconteceu e até uma possibilidade dele ter reanimado ela. Não deu detalhes. Parece que realmente, como ambos sempre estavam em questões de contenda mútua, um implicava com o outro implicava com um. Então, ali, eles entraram em uma luta corporal e daí ele acabou dando aquele golpe que a gente conhece por mata-leão no comum. E então, quando ele percebeu que ela estava já desfalecida ali, ele acabou tentando reanimá-la, mas ele achou que ela ainda estava com um pouco de pulso e de respiração, então ele a deixou no quarto. Principal testemunha hoje. Doutora, principal testemunha no caso agora a filha da que já foi ouvido, o pai da Nicole, que já foi ouvido aqui no momento do encontro do corpo. Doutora, a gente está ao vivo aqui no Alô Você e a prisão temporária é decretada com base no próprio depoimento dele falando que confessou tudo isso, né? Não só, por todos os achados da investigação, com o que foi encontrado no local, com depoimento de testemunhas como policiais militares, o pai da vítima, outras testemunhas que nós ouvimos também, como vizinhos, e todo esse arcabouço de provas, e as fotos que foram tiradas no local pela equipe de plantão, tudo isso traz um cimento para a gente solicitar a prisão dele, fez, né, que a gente solicitasse a prisão dele para o Poder Judiciário, que foi acatada. Doutora, só mais uma pergunta aqui, André, porque a gente quer entender também onde eles moravam. Era perto ali da casa dos pais ou era algo separado? Porque foi o próprio pai que encontrou a Nicole. É uma casa que ela tem uma separação interna. Né? Então, pelo que eu entendi, o pai morava de um lado da casa e a filha do outro, né? Ele chegou a ouvir os gritos, a conversa toda, a briga? O pai diz que ele, por conta do relacionamento conturbado, ele já estava acostumado a ouvir a discussão entre eles. Então, para ele, foi mais uma discussão normal, como eram recorrentes. Doutora, a senhora já falou, mas só para agora, estão perguntando, André, questão do abuso da criança. Não tem nada comprovado ainda, mas a gente sabe que essa hipótese não é descartada e ele nega ter abusado, mas agora tem todo esse laudo pericial que será feito. Tendo em vista que a data do fato, que foi quarta-feira à noite, e o encontro dessa criança no sábado à noite, considerando que ela ficou cerca de 72 horas sem nenhum tipo de limpeza nas partes íntimas, é natural que essa criança tenha se urinado e se defecado, e ali aquela quantidade de sujeira pode ter criado realmente algum tipo de secreção que pode ser confundida com um possível abuso sexual. Mas apenas o laudo pericial é que vai nos dar essa certeza de que se houve ou não o abuso. Doutora, a filha é do André? Não, a filha não é dele, é filha de um outro relacionamento da vítima. Ela estava com ele há quanto tempo já? A Nicole acho que estava há cerca de 1 ano e meio. Entre idas e vindas, 1 ano e meio. Foi justamente durante esse tempo. Foi justamente entre esse tempo que eles tiveram esses registros todos com outras mulheres. O BO da companheira anterior foi antes do início do relacionamento dele com a Nicole. E só houve um BO prévio, que foi registrado aqui em setembro ou outubro do ano passado. Ele chegou a agredir o pai também? Então, as brigas que aconteciam ali. Não agora nessa situação. Naquela mesma situação com a Nicole? Isso, quando vieram aqui para a delegacia no ano passado. Doutora, a senhora consegue detalhar para a gente? Agora eles estão perguntando, né, as próximas diligências do nós caso. Aguardamos a confecção do laudo pericial do local, o laudo necroscópico e o laudo sexológico da vítima.
da vítima menor, né? Pra gente ver se realmente houve ou não o abuso sexual da criança. Essa criança tá com quem agora nesse momento? Tá com a guarda... Quem cuida dessa criança nesse momento? O avô materno. O avô materno está com a criança e já foi solicitado, junto ao Conselho Tutelar, toda a questão da regularização da guarda. Preso temporariamente, né, doutor? Isso, Preso a temporariamente, indenização né, o André? foi por 30 dias, prisão temporária. Ao final desse prazo de 30 dias, se demandar, a gente solicita a concessão de um prazo suplementar pelo mesmo período, ou se nós já tivermos os laudos, a gente, com a análise de tudo, pode já representar pela prisão preventiva para que ele responda pelo crime preso. Doutora, a gente sabe que essa criança pode ter presenciado toda essa cena, todo esse cenário, tem acompanhamento já psicológico com essa criança, a gente sabe, é uma bebê, né? Mas como que tem sido esse aparato, esse cuidado com essa criança? Bom, nessa questão aqui da nossa parte não houve uma solicitação por parte da família, né? E aqui pela delegacia a gente não consegue dar esse tipo de suporte, mas nós fazemos encaminhamento se necessário, mas com o Conselho Tutelar com certeza eles fazem esse tipo de encaminhamento, que foi justamente a nossa orientação para que o pai da Nicole procurasse o Conselho Tutelar para regularizar a guarda, tendo em vista que agora só tem ele ali, né, como parente, e então fazer todo o trâmite junto ao Poder Judiciário para que ele fique como o guardião legal dessa criança, e ali com o Conselho Tutelar também consegue dar esse direcionamento. Gente, olha só, eu preciso repercutir aqui uma coisa que... Não me levem a mal você em casa. Não me levem a mal. O que eu vou fazer? A pergunta que eu vou te fazer, para você que está me assistindo a doutora Liana, assistindo o doutor Ilmar e toda a equipe do Alô Você. Dá uma olhada na tela. Por favor. Se a senhora está só me ouvindo, se o senhor está só me ouvindo, vem para frente da televisão, por favor. A direção do programa está botando as duas fotos na tela. Gente, eu preciso perguntar para vocês, porque comigo às vezes é no popular. Esse homem da esquerda agrediu uma mulher em 2024, mulher dele, foi preso e foi solto. Já tinha batido na Nicole. O que uma mulher linda dessa tá fazendo com um cramunhão desse aí que já tem histórico, gente? Criminoso, desculpa, eu tô sendo... você tá sendo preconceituoso. Entenda como quiser, me perdoa. Mas assim, gente, essa mulher é linda. Mas todo mundo tá sujeito a se apaixonar por uma pessoa que não é bonita? Sim, está. Agora, um cara que já bate nela, o sujeito tá linha de feio, bate nela, já foi preso por bater em outra mulher. Mas, gente, o que tá acontecendo com essas mulheres, gente? Uma mulher linda, ela não tem espírito. Mas, gente, eu não posso falar uma coisa dessa, porque ela tá morta, eu tenho que respeitar o cadáver dela, gente. Eu tenho que, a família, a bebê que tá órfã, que não merece isso, não merecia. Mas, gente, não me conformo com isso aí, doutor Ilmar. Não, eu tô aqui admirado, André, de verdade, inconformado com essa situação. Uma moça linda, com uma vida inteira pela frente, e aí a questão da falta, né, os atributos de beleza, claramente, eu também concordo com você plenamente, fiquei aqui admirado com isso, uma mulher bonita desse jeito, com uma vida linda pela frente, tendo um histórico já desse sujeito, porque a beleza às vezes é um conjunto de fatores. Esse, na minha opinião, não tem nenhum conjunto que dá para colocar na mesa e dizer que ele tenha qualquer coisa que garanta o mínimo uma moça tão bonita com uma vida pela frente dessa. Então, desculpa, assim, eu tô aqui admirado com isso, André. É porque assim, gente, não é querer ser, você tá defendendo que as pessoas feias. Não é isso. Mas assim, gente, olha essa mulher e olha ele. Se ele fosse um cara sensacional, o que não tem problema nenhum a aparência física, um cara sensacional, um cara que pega junto com ela na vida, falou, vou criar sua filha, um cara que já tem histórico de agressão, cara. O cara foi preso porque bateu numa mulher, bateu nela, doutora Eliana. O que essa mulher linda estava fazendo com esse traste, gente? Bom, eu não consigo responder isso. Então eu vou perdão. tentar te responder. Uma das coisas que a mulher tem em relação a isso é exatamente a dependência psicológica. Que se não houver ajuda e ajuda séria, ela acaba se tornando uma refém do seu próprio sentimento. Isso é fato, isso é real. Então não basta, por exemplo, teve um boletim de ocorrência. Claro que pela racionalidade, se eu soubesse que havia um boletim de ocorrência, nem em relação a ela, em relação a outra, jamais eu me relacionaria com um indivíduo que é violento. Não, ele teve uma condenação, não foi um boletim de ocorrência aberto por... Ele foi condenado por bater na ex-mulher dele. Não, e acho que ele tem uma outra condenação que não é por violência, me parece que tem por roubo. Então, quer dizer, aí já há um problema que nós temos que tratar, que é esta violência psicológica anterior.
Posteriormente, o que vai avançar? Vai avançar para uma violência física e, fatalmente, para, né, o feminicídio. As mulheres têm que entender que não podem depender emocionalmente ou economicamente de homens. E isso precisa ficar muito claro. Não adianta a gente falar de Lei Maria da Penha, não adianta a gente falar de 4 feminicídios por dia, se não houver esta rede de apoio em relação a ela. E é sempre a mesma história, né? As pessoas da família, inclusive, não se colocam, eu não diria à disposição, mas eu diria de forma contundente em relação a esses relacionamentos que são abusivos. Tá, mas o que a senhora quer que a família faça com todo o respeito? Diga pra ela, às vezes é até pior, falar Procure assim, ajuda. Nicole, pelo amor de Deus, Nicole. Olha o que você tá arrumando, você tá caçando assunto que vai terminar mal. Gente, o pessoal em casa sabe, porque todo mundo vive, todo mundo tem experiência de vida. Às vezes você falar isso, você arruma ainda um BO com a Nicole, se você é irmão dela. Não tô dizendo que não tem que fazer, eu tô dizendo que é complexo e eu sei, você tá em casa sabe do que eu tô falando. Mas é difícil, doutora. Não, eu acho difícil. Às vezes ela manda a mãe para aquele lugar, a irmã para aquele lugar, Então, a melhor amiga para aquele lugar. Mas aí nós temos uma criança de 2 anos que estava convivendo com um abusador. Ah, concordo. Concorda? Claro. Então, aí, a intervenção da família em relação à saúde desta criança também é necessária. Então, conselho tutelar é para esta mãe, naquele momento, que também está cuidando mal do seu filho. Eu não estou falando mal da vítima, eu estou falando de uma realidade que existe e que ninguém liga, essa que é a real. Quer dizer, cada um vai para um canto, dane-se, vire-se, né? A mulher ficou morta desde o dia 28 lá com o bebê. Esse bebê não chorou, o pai mora em frente. É uma série de desgraças que nós, poder público, temos que tomar à frente. Não tem jeito. Falando em poder público, quero dar bom dia aqui, porque eu não tinha conseguido falar com ele. Bom dia, meu querido Yuri Macri, está nos ouvindo. A doutora Nádia, que acabou de conceder entrevista coletiva gentilmente, está atendendo também o Alô Você, já está nos escutando. Doutora Nádia, aqui André Azeredo conversando com a senhora, junto com o Yuri Macri. A doutora Eliana Passarelli, promotora, está aqui na bancada também. Pode ser que ela lhe faça perguntas, assim como o doutor Ilmar Muniz, que é o advogado criminalista, que também compõe a bancada do Alô Você nesta terça-feira. Yuri Macri, doutora Nádia, bom dia. Bom dia, André Azeredo. Como você mesmo disse, a doutora Nádia, ela está trabalhando efetivamente, são 36 horas de trabalho, confessou com a gente relatando isso, não dormiu, está empenhada nesse trabalho. E agora a gente quer entender também um pouco dessa prisão, porque esse crime, entendendo ele cronologicamente, né, doutora, a gente estava conversando sobre isso, o corpo é encontrado no sábado, então ele fica foragido todos esses dias e depois procura a delegacia, relatando todo esse cenário do que tinha feito com a Nicole. Exatamente. Bom dia a todos que estão nos assistindo no SBT agora. Como foi narrada a cronologia dos fatos. O André contou pra gente que na quarta-feira à noite ele teve uma discussão com a Nicole ali na residência da Nicole. E em decorrência dessa discussão, eles entraram em uma contenda corporal e ele, com o intuito de contê-la para que ela não se ferisse, não se machucasse, acabou aplicando algo semelhante ao golpe do mata-leão, sem a intenção de querer machucá-la. Ele narrou isso de forma veementemente para nós, mas ela acabou desmaiando ali. E ele notou que ela estava com a respiração muito fraca, com o pulso fraco, fez ali massagem cardiorrespiratória, fez a respiração boca a boca ali e achou que ela estava com o pulso normal, respiração normal, e então ele saiu, né? Só que ele contou pra gente que era muito normal eles terem discussões e ficarem alguns dias sem se conversar, sem se falar, né? Então, quando depois de alguns dias teve toda a repercussão, né, sobre o fato, ele com medo de ser linchado por conta de tudo que foi noticiado, ele acabou entendendo que ele tinha que se entregar aqui para a polícia, que ele achou a melhor forma de lidar com a situação. Quando ele chega aqui, ele já vem com todo esse relato, todo esse depoimento para vocês mesmo. Exatamente. Veio, contou toda a situação pra gente e uma coisa que ele negou foi a questão do abuso sexual da criança, tá? O que é importante frisar nesse momento, tendo em vista que a criança ficou cerca de 72 horas sem nenhum tipo de limpeza, asepsia,
É muito possível que a possível secreção que tenha sido encontrada dentro dela seja indicativa de uma falta de limpeza e não necessariamente de um abuso sexual. Por isso, a gente depende da conclusão do laudo pericial sexológico feito na vítima, dessa criança, para que nós possamos afirmar se houve ou não esse abuso sexual. Falando de uma criança de quanto tempo? Uma criança de 2 anos. Criança de 2 anos. E também era uma pergunta nossa, saber se essa criança, né, se o André é pai dessa criança. Mas não, essa criança é fruto de um outro relacionamento da Nicole. Isso, exatamente. Ela é fruto de um outro relacionamento, de um homem que não assumiu essa criança, a paternidade dessa criança. E o André, no curso do relacionamento dele com a Nicole, ele realmente abraçou essa menina como se fosse filha dele. Ok, André, sei que você tem uma pergunta aqui para a doutora. Doutora ela está te Nádia. ouvindo, pode fazer, meu amigo. Obrigado, Yuri. Obrigado pela gentileza. Doutora Nádia, André Azeredo falando com a senhora aqui. Muito obrigado por atender o Yuri e a nossa equipe do Alô Você. Doutora, a gente está com curiosidade aqui na mesa, eu, a doutora Eliana Passarelli e o doutor Ilmar Muniz. O que esse homem falou para a senhora para justificar esse mata-leão? Qual foi o estopim? Sobre o que eles estavam conversando? Por que que ele, entre aspas, decidiu dar um mata-leão na mulher dele, né? A ponto de depois de até a cara de pau, com todo respeito, dizer para a senhora, não, eu tentei reanimar. Amigo, se você quisesse não fazer mal a alguém, você não dava um mata-leão na sua mulher. Né? Mas o que que ele explicou, doutora, por favor? Por que esse mata-leão? Lógico. Uhum. Não, ele conta que chegou em casa, que ela estava acionando pelo telefone, ele trabalha como entregador de comida, né? E ela, durante a noite, começou a mandar mensagem para ele, vem pra cá, amor, vem pra cá. Ele até entrar numa discussão, porque ele falou, olha, eu preciso trabalhar, que eu preciso trazer dinheiro aqui pra casa. E aí ela estava um pouco fora de si, ele acredita que seja por conta do uso de álcool, né? E aí que ela veio de uma forma agressiva para cima dele. E ali eles começaram uma luta corporal, a ponto dele entender que ele tinha que contê-la para que ela também não se machucasse, né? E ali nessa questão toda, ele acabou vindo por trás dela, a abraçando, né? O que ele fala, eu a abracei para que ela não se machucasse. Mas aí pela dinâmica dos fatos, dá a entender que foi um golpe como mata-leão. Doutora, mas assim, ele tem o direito de falar o que quiser, né, doutora? Ele tem o direito de falar o que quiser, faz parte, a senhora está acostumada com isso como delegada de polícia e competente, como a senhora a gente sabe. Agora, fica difícil acreditar nisso num homem que tem uma condenação por agressão a uma mulher e já bateu na Nicole antes, né? Não, André, é aí que tá. Ele tem o direito de falar o que ele quiser, né? É o momento dele fazer a defesa. Ele poderia não falar nada também. Sim. Ele tem esse direito constitucional, né? Agora, a gente aguarda justamente a conclusão do laudo necroscópico para a gente saber qual foi a causa da morte, né? O laudo ainda não está pronto. Eu dependo dessa conclusão do médico legista para eu poder fincar e realmente ver qual foi a causa da morte e se é compatível com a versão que ele deu. Porque a outra parte presente dos fatos, a Nicole, não está aqui mais para falar o que aconteceu. Perfeitamente. Doutora, a senhora na sua pesquisa aí com seus colegas da Polícia Civil, quando constatou que esse homem já tinha sido condenado e preso por agressão à mulher, a senhora tem qualquer detalhe sobre essa condenação? Porque, aparece no seu sistema de pesquisa por que ele foi solto, por exemplo? Eu sei que a senhora não tem nada a ver com essa soltura. Bom, não consta... Não, imagina, não consta informação sobre condenação ainda. O processo está em andamento, tá? Mas ele foi solto na audiência de custódia por ser primário. Agora já é terciário, pelo jeito. E aí ele foi para a audiência de custódia nesse caso também. Exatamente. Isso, foi encaminhado, está a caminho agora da audiência de custódia hoje, para que então seja avaliada a legalidade da prisão que foi efetuada nessa data. E aí, o juiz entendendo que está legal, se cumprir os requisitos legais, ele vai ser encaminhado para a cela para cumprimento da prisão temporária por 30 dias, para a gente seguir com as investigações. Uma última questão por minha parte, doutora. Ele tem no histórico criminal dele também roubo, ou popularmente conhecido como assalto, é isso? Não, ele tem um crime patrimonial, se não me falha a memória, é uma receptação. Tá, não é um assalto, já alguém roubou e passou para ele, ou ele estava com algum produto roubado. Yuri, pela nossa parte... Exato, ou comprou um produto,
Eu só Certo. queria que ela explicasse algo que eu acho que é muito importante a gente trazer, um detalhe muito importante, porque esse crime acontece, como a gente pode dizer, no quintal da casa da família. Nicole morava numa casa mais ao fundo e o pai na frente, né, doutora? Eu gostaria que você explicasse como que foi feita essa localização do corpo da Nicole e o que o pai dela relata desse cenário, né? Como que ela encontra o corpo, como ele encontra o corpo ali? Bom, o pai, preocupado que não tinha notícias da Nicole, e comenta que era muito comum ela, depois das brigas com o André, ela se fechar no quarto com a criança. Né? Isso era algo muito recorrente. E as brigas também do casal eram brigas que aconteciam com uma frequência muito grande. Então, no sábado à noite, quando ele ouviu um choro da netinha, um choro mais contido, mas ele conseguiu ouvir o choro, ele ficou preocupado. Ele começou a bater a porta, chamando pela Nicole, e não houve resposta. Daí, então, ele decidiu por chamar o corpo de bombeiros para arrombar a porta. E nesse momento foi encontrado o corpo da Nicole ali no quarto dela. E a criança deitada no colchão ao lado. Só para a gente finalizar, quais crimes então imputados a ele? Claro, que com a prisão temporária que já está solicitada. Por enquanto é o feminicídio apenas. A questão do abuso sexual, ou melhor, o estupro de vulnerável, vai ser analisada após a confecção do laudo pericial com relação à criança. Obrigado pelas informações. Nádia, André, eu volto com você no estúdio, né? Agradecendo a Nádia aqui que prontamente recebeu a gente, trazendo todos esses esclarecimentos, meu amigo. E nós te agradecemos, Yuri Macri, e agradecemos também a doutora Nádia pela gentileza de conversar com a equipe do Alô Você.